Bom, queria passar aqui no começo desse vídeo já pra agradecer a todos vocês que se inscreveram aí no canal. Caramba, velho, eu tava pensando em 1000 inscritos, mas a gente já tá quase lá entre aspas, 140 inscritos, vamos dizer assim, com os 2 vídeos que eu postei. Mas enfim, fique com mais uma recomendação aí bem da hora que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Tamo junto aí, agradeço vocês do fundo do coração e bora lá pra mais uma recomendação. A história começa mostrando uma paisagem à noite com choros que parecem ser de um bebê. Quando percebemos que aquela região estava cheia de armadilhas e uma pessoa se perguntando se realmente estava escutando o choro de um bebê. E logo descobrimos que aquele choro vinha de uma casa de um grande caçador, que estava desconfiado daquele choro, quando de repente ele invade o celeiro e vê uma real criança chorando, e a pega no colo, tornando assim o seu filho e o filho de sua mulher, já que ambos não poderiam ter filhos por algum motivo que não sabemos qual. Após isso, uma determinada história sobre um mago é contada, e parece que aquela criança do celeiro já havia crescido, e estava lendo aquela história. Shirone, o nome do nosso prota. Com esse time skip, conseguimos ver que o nosso prota tinha sido bem criado e bem amado por sua família adotiva, e que eles o amavam muito, mas as pessoas daquela vila já desconfiavam, já que o nosso prota era muito diferente do seu pai, já que o mesmo era um caçador extremamente forte com uma aparência de um guerreiro, totalmente diferente do que o nosso protagonista tinha. E outra coisa, o nosso protagonista ele se interessava por magia. O nosso prota, que aparentemente estava ajudando o seu pai, é logo recompensado pelo mesmo, que diz a ele que o levaria até a cidade para comprar alguma de suas frutas favoritas. E chegando na cidade, o nosso prota fica se perguntando sobre magia, sobre livros, quando logo ele vê um nobre despejando diversos livros no lixo, e fica se perguntando por que os nobres eles tinham acesso àquela oportunidade de ter livros e ele não. E em meio àqueles pensamentos, logo algo acontece. Um guarda para o nosso prota e o mesmo sai correndo, indo parar em algo que parecia ser uma escola de magia, com um professor dando aula para diversos alunos. E Shirone, bisbilhotando, acaba sendo convidado a participar daquela aula. Entrando no meio daquela aula, Shirone fica meio retraído, já que as crianças nobres diziam que plebeus não poderiam estar naquela escola. Mas logo aquele professor que estava ali, que no caso era o diretor daquela academia, pede para Shirone entrar, e o nosso prota, totalmente maravilhado e espantado com aquilo, pede para o diretor mostrar magia a ele, já que o mesmo tinha visto apenas em livros e nunca presenciado antes. Quando o diretor mostra uma magia de vento a todos aqueles estudantes, inclusive Shirone. E Shirone, nada besta, pergunta uma forma que ele poderia aprender a magia, mas logo o diretor começa a dialogar sobre coisas muito difíceis mesmo com Shirone, mas o nosso prota estava entendendo tudo e ainda estava dialogando com aquele diretor, quando o mesmo se espanta e pensa que com certeza, com ajuda ou não, aquela criança iria acabar aprendendo magia, e que infelizmente, apesar daquela criança ser muito inteligente, ele ainda era um plebeu, o que dificultava as coisas. Após isso, o diretor pede para um estudante entrar em uma zona espiritual, uma zona que magos eram capazes de entrar e que com isso conseguiriam sentir as coisas ao seu redor, até mesmo quantas folhas existiam nas árvores. E o diretor desafia Shirone, pergunta se o mesmo gostaria de tentar entrar na sua zona espiritual, já que se ele não conseguisse fazer isso no futuro, ele não conseguiria ser forte e muito menos aprender sobre magia. E Shirone tenta, e após ele tentar, ele diz a todos que conseguiu sentir literalmente tudo ao seu redor, mas era óbvio que ninguém tinha acreditado, nem mesmo o diretor, que logo pensa que apesar de Shirone não ter conseguido, ele realmente era muito talentoso, mas infelizmente não tinha vindo de uma família nobre. Shirone sai daquela aula e diz, realmente funcionou, ou seja, sua zona espiritual realmente tinha funcionado. E Shirone, ainda pensando sobre a sua zona espiritual, diz que parecia que seu corpo havia se espalhado pelo mundo, já que o mesmo estava conseguindo sentir tudo, fez ele sentir que ele era o próprio mundo. Shirone de repente sai correndo por aquelas ruas, quando de repente tromba em alguns bandidos, e de repente uma senhorita chamada Amy aparece, quando Shirone estava prestes a receber uma surra, o que não muda nada, porque logo após ele começar a ser espancado, após apanhar muito, Shirone chega em um momento tão crítico, mas tão crítico, que algo desperta dentro do corpo dele, e ele entra em um estado parecido com a zona espiritual e lança uma magia extremamente poderosa de vento que deixa aquela senhorita extremamente assustada, jogando todos aqueles bandidos pro ar, mas as pessoas começam a aparecer, né, depois dele machucar tantos bandidos e depois de fazer tanto barulho, que todo mundo tem que sair correndo. Aquela menina sai correndo provavelmente pra casa dela e Shirone sai correndo pela rua e chorando. Bom, mas um time skip acontece e aparecem os pais do nosso prota procurando ele, quando de repente aparece o nosso protagonista Shirone no meio do bosque cortando árvores, já que ele tinha aprendido a entrar na zona espiritual, e entrando na zona espiritual ele conseguia ficar muito mais forte, já que com apenas uma machadada o garoto já estava conseguindo derrubar uma árvore. E lá estava seu pai, assustado com a força do garoto, só bisbilhotando por trás da árvore. E mais um time skip acontece, cara, e dessa vez se passam 3 anos e lá está o nosso menino. Ele continuava derrubando mais e mais árvores e treinando a sua zona espiritual.
pra assim ele conseguir se aprofundar na magia. Mas se passa um tempo e ele decide voltar para casa quando vê uma carroça extremamente bonita na frente dela. E quem estava lá era um mordomo de uma casa bem famosa, a Casa Orgent, que logo oferece para Chirone um trabalho lá, já que Chirone, apesar de plebeu, tinha boa reputação e também sabia ler. E esse trabalho iria durar 2 anos, e ele meio que iria virar um bibliotecário daquele lugar lá na Casa Orgent, organizando livros. E como Chirone já queria aprender magia, ele logo pensa que na quantidade de livros que ele teria naquele lugar para ler. Mas o mordomo logo avisa que caso algum livro vazasse daquele lugar, o protagonista e a sua família ia de berço, cara, não ia ter outra chance, todo mundo ia de vala. Então o pai do nosso protagonista, ele começa a reclamar, ele se revolta, ele fala que ele não sabia daquilo e manda aquele mordomo da Casa Orgent ir embora da sua casa. Mas Chirone diz que não, e que ele iria fazer isso e agradece o seu pai por aquele presente, né, barra oportunidade, e passa-se uma semana e logo Chirone é levado para a família Orgent, uma família extremamente poderosa que criava espadachins. Chegando na mansão, Chirone é apresentado ao seu trabalho e funções e logo começa a colocar a mão na massa, na biblioteca, e diz que ele irá ler todos aqueles 10.000 livros, né, que possuíam naquela biblioteca em apenas 2 anos, que era o tempo que ele iria ficar lá, pra assim ele tá conseguindo atingir seu objetivo de se tornar um mago. Mas tinha um porém, ele não poderia ser pego lendo aqueles livros, pois não tinha permissão nenhuma além de apenas organizar eles. Bom, e eu do fundo do coração espero que vocês continuem lendo essa webtoon, porque mano, é sério, ela fica cada vez melhor mais pra frente, até tem um romance que começa a dar indícios pra ser desenvolvido dentro dessa webtoon, então é sério, cara, pode continuar lendo que eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar gostando demais, cara. Então tamo junto aí, rapaziada, e até o próximo vídeo.